Bem, boa noite. Queria compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 7 ao verso 8, que diz o seguinte: Dessa forma vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus se tornou conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentássemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes do ídolo a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Bem, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, passava de cidade em cidade pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Cristo, a missão na qual Deus o confiou. E como Éfeso, Coríntio, na cidade de Filipe, ele chegou nessa cidade de Tessalônica. E aqui ele começou a pregar o evangelho. Uma cidade onde predominava a idolatria, a feitiçaria, predominava a incredulidade, a falta de fé no verdadeiro Deus, né? A fé em ídolos, em deuses falsos que não podia ajudar. Então Paulo começa a pregar o evangelho. Então Paulo prega esse evangelho, o evangelho de Cristo nessa cidade. E ao passo que o apóstolo Paulo prega o evangelho de Cristo, o povo recebe a palavra. O povo recebe a palavra de bom grado e o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessas pessoas. Então, e a conversão deles foi tão grande que Paulo, de acordo com que ele passava nas outras cidades circunvizinhas da cidade de Tessalônica, Paulo ouvia o testemunho de como aquele pessoal ali se converteu. Outrora, antes de Paulo pregar, é bem notório que nesse evangelho, nessa carta de Tessalonicenses, quando Paulo diz que não foi necessário falar e como as outras pessoas estavam relatando, Paulo afirma aqui que quando ele chegou nas cidades circunvizinhas, as pessoas falavam dos Tessalonicenses. Já lembrava, olha, outrora era daquela forma e hoje eles estão diferentes, porque o evangelho, porque quando vocês passou lá, quando pregou o evangelho, esse povo mudou, eles teve uma mudança tremenda. É o poder do evangelho, é o poder que o evangelho causa nas pessoas, é o poder do evangelho que transforma a nossa vida. E eu queria destacar aqui o testemunho desse povo. Assim como eles testemunharam de como eles tiveram uma mudança, de como o Espírito Santo transformou a vida deles, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós que recebemos Jesus como o Senhor e Salvador, nós precisamos testemunhar também. Nós precisamos dar o nosso testemunho. Porque onde nós estamos, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na rua, na igreja, onde nós estivermos, nós precisamos também da mesma forma dar esse testemunho de como Jesus ele transformou a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos carta viva. A carta viva, então as pessoas têm que olhar para nós e realmente ler o que Deus ele fez em nossas vidas. Outrora, antes de você aceitar Jesus, antes de eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador, outras pessoas nos conheciam, outras pessoas sabiam quem era nós, outras pessoas sabiam como a gente vivia na prostituição, no pecado, no erro, falávamos palavrão. E depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, outrora que nós professamos a nossa vida para Jesus, eles precisam enxergar em nós uma mudança de vida. É impossível nós entregarmos a nossa vida para Jesus e permanecer da mesma forma. É impossível a gente estar na presença de Jesus e permanecer da mesma forma que nós estávamos no mundo. É claro que a palavra de Deus diz que vinde como estás. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos entender que nós não podemos permanecer de como éramos antes. A gente precisa dar espaço para Jesus trabalhar na nossa vida e tirar toda aquela podridão, tudo aquilo que é errado e podemos dar testemunho do poder de Deus. A Bíblia diz, claro, em Pedro diz que nós fomos chamados das trevas para a sua grande luz, para que possamos proclamar as obras daquele que nos resgatou, ou seja, as obras de Deus. Então, ou seja, mostrar que como Deus é poderoso para transformar a nossa vida. Como Deus é poderoso para realmente transformar a vida do ser humano. E por isso nós precisamos dar testemunho. Testemunho da verdade. Testemunho que Jesus tem poder, que Jesus
Jesus cura, que Jesus liberta, mas também que Jesus transforma a vida do ser humano. E é isso. Não existe ninguém perdido para Deus. Todas as pessoas têm solução. Então nós precisamos, assim como este povo aqui, dar testemunho da verdade. Que verdade? Que Jesus transforma a vida das pessoas. Assim como me libertou, assim como me transformou, pode transformar as outras pessoas também. Né? E eu deixo essa palavra, deixo essa mensagem de como este povo que teve uma mudança radical, transformada pelo Espírito Santo. E isso ensina, meus irmãos, que toda pessoa que se entrega a Cristo, Deus ele pode mudar a vida dele. Não, como eu disse agora há pouco, não existe ninguém perdido aos olhos de Deus. Deus tem poder para transformar a vida de todas as pessoas. Deus tem poder para libertar, Deus tem poder para transformar as coisas velhas em coisas novas. Segundo Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, este é o Evangelho de Cristo. É o que Deus ele nos ensina a proclamar para as pessoas. Que Deus quer transformar a vida daquelas pessoas que ainda não entregou a vida para Jesus. Então, assim como este povo deu um testemunho, nós precisamos também dar testemunho da verdade. Testemunho do que Jesus ele fez nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você e que você ainda que não entregou a sua vida para Jesus, que você possa entregar. Que você possa desfrutar desse relacionamento com Deus e entender que Jesus ele tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Basta entregar a Ele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe a todos.